Amigos e amigas do Candelária Debate, olha a gente aqui de novo. Todos os sábados, há 14 anos, nós tocamos o pé na sua porta. Claro, porque você permite, pra gente falar das coisas boas, da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós temos aqui um personagem da nossa história. Alguém que passa por Rondônia deixando um laço de coisas positivas, que tem histórias para contar, que tem realizações. Odacir Soares, grande prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Sérgio. Uma alegria muito grande estar aqui no Rondônia Debate com você, mais uma vez, deve ser a terceira ou quarta vez que eu estou com você aqui. É verdade. Prazer. Senador, o senhor está de volta à casa. O senhor, até hoje, quando estava fora do Senado, era chamado de senador Odacir Soares, ou seja... Só não tinha remuneração. É verdade, mas o cargo ficou. Mas agora eu tenho remuneração. Exatamente. Também. Como é que foi voltar à sua casa, ao Senado da República? Foi do ponto de vista pessoal, foi gratificante, porque a gente se reencontra com a casa, como você está dizendo, e com as pessoas que estão lá, funcionários, servidores em geral, e os senadores, boa parte senadores que foram senadores comigo durante os 16 anos que eu lá estive. Então é espetacular, a gente reaprende a vontade de fazer as coisas, de ser um bom parlamentar, de ser um bom legislador, e revisita o Brasil como um todo também, através do Senado Federal, que é a Câmara Alta do país. Pois é, o senhor tem história para contar. O senhor foi líder do governo Collor no Congresso, é isso, no Senado, e foi o último político a deixá-lo. Aliás, não deixou, ele foi defenestrado. Agora, senador, depois de tantos anos, a Justiça diz que tudo que foi dito contra o Collor não era verdade. Como é que o senhor se sentiu com isso? Eu me senti bem, porque, como você disse, eu era líder do governo Collor e participei de todas as sessões das comissões parlamentares que foram criadas, da comissão do impeachment, e sempre pairou sobre todos aqueles que apoiavam o Collor a ideia de que aquilo não podia estar certo. Porque alguém que preside o Brasil não vai se enredar através da compra de um Fiat Elba de 10 ou 12 ou 13 mil reais naquela época. O Collor foi caçado pela compra daquele carro do Elba, daquela marca, chamado Elba. Então não dava para se acreditar que ele pudesse estar sendo defenestrado do poder por uma coisa tão bizarra, né? Por um erro tão gritante, por uma negligência tão gritante. E a decisão do Supremo Tribunal Federal em absolvê-lo foi, para quem o apoiou, foi boa, porque de certa maneira também justificou a posição que nós assumimos naquela época lá no Congresso Nacional, particularmente no Senado Federal. O senhor já foi secretário do Senado, o senhor já teve grandes funções. Qual é a diferença do Senado de hoje e do Senado quando o senhor era senador lá naqueles tempos longínquos? Do ponto de vista do funcionamento do Senado, Sérgio, ele está mais popularizado. Ele era mais formal antigamente, hoje ele está mais popularizado, muita gente dentro do plenário, mas do ponto de vista dos serviços, da atividade legislativa, continua a mesma coisa, quer dizer, há uma burocracia estabelecida no sentido de dar velocidade às decisões da Casa, do mesmo modo que ocorre na Câmara dos Deputados, e uma organização muito grande, uma eficiência muito grande nas coisas que são debatidas e aprovadas ou rejeitadas, de modo que o Senado se continua sendo, como a Câmara dos Deputados também, uma grande organização burocrática da melhor qualidade, com um corpo de funcionários altamente qualificado, da melhor qualidade também, e funcionando com celeridade. Se a justiça brasileira funcionasse como funciona o Congresso, com a celeridade do Congresso, o Brasil seria o país mais justo e mais democrático do mundo. O senhor conhece muito bem o povo brasileiro, o senhor já esteve em posições de destaque, o senhor andou pelo país todo, o senhor está sempre atualizado em relação à política. Então eu queria lhe perguntar sobre os escândalos de hoje. Por que no Brasil, onde existem escândalos enormes hoje, como o do Mensalão e tantos outros, não há aquela explosão da opinião pública contra, como houve no tempo do Collor? O que acontece é o seguinte, os escândalos são tantos. E tão seguidos? Exatamente, tão seguidos, tão repetidos, escândalos diferentes, tão repetidos, com a mídia publicando e veiculando diariamente esses escândalos, que de certa maneira a população ficou num estado de letargia? Exatamente, de letargia, de às vezes nem compreende, não dá mais valor, não dá mais importância, porque são muitos os escândalos. Hoje não se fala mais em escândalo de R$1 milhão, hoje é escândalo de 10 bilhões de reais. Esse escândalo desse Youssef, desse Doleiro, é de 10 bilhões de reais.
E tem escândalos maiores ainda guardados nas gavetas. Então, o povo está um pouco desesperançado. Por quê? Porque também a justiça não funciona com velocidade. Ao contrário do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. A política na Europa e nos Estados Unidos não é diferente da nossa, é a mesma coisa. Tem pessoas honestas e pessoas desonestas. Só que os desonestos vão para a cadeia com rapidez. No caso do Brasil, no caso do mensalão, foram presos, foram condenados e presos, mas geralmente não são condenados nem são presos. Então isso cria no espírito da população uma desesperança muito grande, uma desesperança que passa pela cabeça e pelo coração de todo mundo. Senador, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal são feitos para legislar, para criar leis. O Brasil é um dos campeões mundiais de leis. Mas o país não anda. O que acontece, na sua opinião? O parlamento moderno, o parlamento de hoje, no mundo todo, ele fiscaliza mais do que legisla. O Brasil, a estrutura política brasileira, ela permite que o Poder Executivo centralize as ações. A Federação Brasileira, de certa maneira, é uma ficção, que o Brasil, na prática, é um país unitário, porque a União interfere em tudo através de leis federais. E quando não faz através de leis federais, faz através de decretos, através de medidas provisórias e assim por diante. Então, as coisas não funcionam muito no Brasil, deixam de funcionar com a velocidade velocidade necessária para funcionar, porque também eu acho que depende de governo para governo também. Hoje nós temos quase 40 ministérios. No governo Lula, por exemplo, a ministra Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente, que era um dos ministérios mais importantes ainda hoje, ela chegou a passar 2 anos sem despachar com o presidente da República. Antigamente, os ministros despachavam diariamente com o presidente da República. Porque eram poucos. E os secretários despachavam diariamente com seus governadores. Hoje, nem os secretários despacham formalmente com os governadores, e despachar significa despachar os assuntos que estão na ordem do dia, despachar as providências que precisam ser tomadas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Quando não há despacho, quando não tem despacho, não há decisão também, não há orientação. Então, às vezes, as coisas não caminham, as coisas não andam. No caso brasileiro e no caso estadual, dos estados brasileiros também. Então a situação com tantos ministérios hoje, por exemplo, a coisa se enrola, se enrola no meio de campo. Elas não conseguem, elas são deslanchadas, mas no dia seguinte são paralisadas e no caminho. Falar nisso, senador, e a gente não consegue entender, e tem muita gente que acha que o Congresso poderia ajudar a resolver, essa questão das obras paralisadas. Vou dar alguns exemplos. Aqui em Rondônia, por exemplo, a ponte lá sobre o Rio Machado ficou parada há 4 anos porque faltou 4% dos recursos. Os viadutos de Porto Velho, uma vergonha nacional, se tornaram piadas. Na Paraíba tem 1.200 obras paralisadas, num total de investimento de 12 bilhões de reais. O ET de Varginha ganhou um museu que é hoje local de cães abandonados. Quer dizer, o Brasil está cheio de projetos e obras, mas não sai do lugar. O Congresso tem culpa nisso, na sua opinião? Não, eu acho que o Congresso não tem culpa. No caso de Rondônia, por exemplo, das obras paralisadas de Rondônia, que é o nosso caso aqui, por exemplo, eu acho que está faltando uma coordenação do governo estadual. No tempo do Teixeira, se você analisar o que o Teixeira fez, se você for analisar do ponto de vista orçamentário, o que o Teixeira fez fez pouquíssima coisa com os recursos orçamentários. O Teixeira fez muito com recursos federais. E os recursos federais que marcaram as obras que o Teixeira fez, por exemplo, como a BR-364 e outras obras idênticas a essa e de tamanha importância, eram recursos federais que o governo federal não transferia para o território. Mas o Teixeira coordenava. Não tinha obra federal em Rondônia que começasse sem autorização do Teixeira. Não tinha obra federal em Rondônia no tempo do Teixeira que ele não coordenasse, que ele não fosse o responsável por ela. Os gestores federais das obras prestavam contas ao Teixeira. O INCRA, por exemplo, que já era um órgão importantíssimo naquela época, não fazia nada, não distribuía título, coisa nenhuma, sem ordem do Teixeira e sem a coordenação do Teixeira. Então eu acho que está faltando coordenação. O governador tem que ser o coordenador. O governador tem que ser o coordenador de todas as obras federais existentes no estado e das suas também. Então eu acho que e por outro lado, essa questão de obra paralisada também, às vezes é ciumeira. O sujeito quer começar a sua obra nova, o que é um erro gravíssimo, né? Essa questão dos viadutos, por exemplo, aqui em Porto Velho, isso é um crime. Se eu fosse prefeito, por exemplo, eu daria um prazo para o DENIT concluir os viadutos. Se não concluir, eu implodia os viadutos. Ou o DENIT acaba a obra dos viadutos,
ou eu implodiria, porque está causando um tumulto muito grande no sistema viário da cidade e criando embaraço para a locomoção da população. Pois é, mas aí tem uma outra questão, senador. As leis que se confrontam, o prefeito hoje, muitas vezes, ele é um funcionário, um cumpridor de ordens da Justiça e do Ministério Público. Tem casos em que o Ministério Público decide para onde deve ir o dinheiro, nós temos provas aqui, perto de nós, que pode ir para isso, mas não pode ir para aquilo e tal. E o governador também. Não tem como mexer nessa legislação de forma que reponha a autoridade eleita o seu poder? Aí depende da autoridade. Se eu fosse prefeito, por exemplo, eu não permitiria que nenhum órgão, nenhum poder interviesse na minha administração, a não ser de forma legal. O Ministério Público, por exemplo, ele não pode determinar ao prefeito o que ele deve fazer. Ele pode sugerir. Ele pode achar que aquela orientação que o prefeito está dando para esse ou para aquele setor está errada e sugerir uma outra orientação, mas o prefeito não está obrigado a seguir aquela orientação. Primeiro ponto fundamental é que o prefeito e o governador têm que agir de acordo com a lei. Se a lei orçamentária estabelece esse tipo de rito, o rito tem que ser aquele. Se a licitação tem que ter um edital claro, transparente, obedecendo às regras legais, tem que ser daquela forma. Então, o fato é que, às vezes, as autoridades querem realizar as obras, as compras e os serviços de qualquer maneira. E nós temos aí o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão de controle interno e externo, que está aí atento até para ajudar o prefeito e o governador. Às vezes, o prefeito fica aborrecido, ou o governador fica aborrecido, mas, na realidade, aquela providência que o Tribunal de Contas toma, que o Ministério Público leva a orientação do prefeito ou do governador, termina servindo para os dois, para evitar que eles no futuro sejam processados por improbidade ou por negligência ou por qualquer ato decorrente da sua ação. Pois é uma questão muito complicada, porque se fala que o Brasil é o campeão de leis, mas são tantas leis que daqui a pouco a gente se perde no meio delas. Conversando com um personagem da história de Rondônia, o Odacir Soares voltou ao Senado, ele é suplente do senador Ivo Cassol, que se licenciou para participar da campanha eleitoral. Então o Odacir está lá assumindo o cargo, representando Rondônia de novo. Ele já esteve muitas vezes, já foi nosso representante e foi também prefeito de Porto Velho. Os mais antigos lembram, né, Odacir? Como é que foi a sua passagem pela prefeitura? Foi muito gratificante. Eu acho que o político tem que começar a sua vida sendo prefeito. E tem que terminar também sendo prefeito, porque o prefeito está do lado da população, está no dia a dia da população, está na alma, no coração da população. É uma atividade extremamente gratificante, você realiza, você sente essa realização, porque você vê a cidade mudar, você vê as pessoas se sentirem mais felizes, com mais bem-estar, com mais prazer de viver. Então foi sensacional. Nós começamos aqui, esse asfalto que tem em Porto Velho hoje, naquela época não havia asfalto, eu comecei a asfaltar a cidade, elaborei o primeiro plano diretor, criei o departamento, criei a Secretaria de Educação do município, criei a Secretaria de Saúde do município, construí os primeiros postos municipais, as primeiras escolas, elaboramos o cadastro técnico municipal e o plano diretor, como eu disse, que eu acho que até hoje é o mesmo plano diretor, talvez sendo readaptado de tempos em tempos. Então é sensacional. E o senhor ainda sonha em voltar à prefeitura um dia? Eu gostaria, dentro do meu planejamento político está a ideia de que eu vou ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Eu quero mudar a cara de Porto Velho, quero transformar Porto Velho numa capital de verdade do estado de Rondônia e quero mudar a fisionomia arquitetônica, a fisionomia urbanística, a mobilidade, criar uma nova Porto Velho. Quando eu fui prefeito a primeira vez, nós criamos um slogan, era Porto Velho cada vez mais nova. Porto Velho cada vez mais novo. Foi o Miguel Gustavo que fez uma música e criou esse slogan. Então Porto Velho é uma cidade rica, uma cidade que tem liquidez, mas que vem acumulando ao longo do tempo demandas muito sérias, mas que é administrável, é possível se transformar a cidade numa cidade bonita, agradável, e eu sendo candidato e sendo prefeito, eu vou fazer isso. Odacir, nós estamos indo para a segunda geração já de rondonenses natos, filhos e netos dos pioneiros que vieram de todos os cantos do Brasil. Nós temos uma população muito jovem. Esses jovens estão um pouco distantes da política. O senhor, com sua experiência, o que o senhor diria para eles, para trazê-los para o mundo da política, para a participação popular, para se envolver nas coisas? O que o senhor diria para convencê-los?
É difícil, porque essa questão de política, você vai se tornando íntimo dela desde jovem mesmo, desde garoto. No meu caso, por exemplo, eu tinha 10 anos de idade, eu estava participando de comício, estava com um brochezinho do candidato na minha blusa, no meu paletó. Mas o fato é o seguinte: o Brasil precisa da sua juventude. O Rondônia precisa da sua juventude. Agora, a política em Rondônia é uma política, às vezes, ela não estimula o surgimento de novas lideranças. Há muita corrupção, as notícias da política são notícias ruins, não são notícias boas. Então, isso desestimula a participação da juventude. Mas eu quero dizer o seguinte, que a juventude tem que vir para a política. Os partidos brasileiros localizados em Rondônia precisam criar mecanismos internos para trazer não apenas os jovens, mas também a mulher. Nós temos hoje em Rondônia, 52% da população eleitoral de Rondônia é de mulheres, e do Brasil também. As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, e as mulheres são a maioria do eleitorado de Rondônia. Você vai verificar nessa eleição agora, por exemplo, são poucas as mulheres que são candidatas. Os homens predominam ainda. Então é necessário que as mulheres venham para os partidos políticos, que os jovens venham para os partidos políticos, senão a vida política não vai ser oxigenada, não vai ser renovada. E a sociedade vai se ressentir disso, dessa ausência. O assunto do momento é a tragédia que o Brasil viveu essa semana, da morte trágica, um acidente aéreo, do candidato a presidente Eduardo Campos. O senhor chegou a conviver com ele, senador? Eu convivi, eu era senador, ele era deputado federal, depois dele foi ministro da Ciência e Tecnologia, e convivi também com a mãe dele. De vez em quando eu encontrava a mãe dele, encontro no Tribunal de Contas da União. Ela foi deputada federal, filha do Miguel Arraes, inclusive. Isso. Convivi também com o governador Miguel Arraes, quando eu conheci o Miguel Arraes. Avô do Eduardo Campos. Avô do Eduardo. Eu era estudante de Direito na década de 60. E depois eu convivi com ele também como jornalista da Manchete. Eu fui a Recife várias vezes, ele governador, fazer entrevistas com ele, matérias com ele em Pernambuco. De modo que tanto a morte do avô dele há 9 anos atrás, que teve uma repercussão muito grande no Nordeste, particularmente em Pernambuco, quanto a morte dele, que se tornou mais dolorosa, foi uma morte trágica, foi um acidente de aviação nas condições em que ocorreu. De modo que o Brasil perde realmente um grande brasileiro, um político antenado, um político preparado para ajudar a reflexão dos problemas nacionais, e a sociedade brasileira fica enlutada permanentemente. A vida política brasileira é enlutada em caráter permanente pela perda de um homem tão importante, tão preparado e com uma visão de Brasil moderna, que é a visão que nós precisamos ter do Brasil, e executar essa visão, porque às vezes você tem a visão, mas não executa. O poder termina te levando para outros pontos da sociedade, e você esquece aquelas suas ideias, os seus ideais. Então, tanto o avô Miguel Arraes de Alencar, que era cearense, não era pernambucano, quanto o Eduardo Campos, eram duas lideranças excepcionais do Brasil. E o Eduardo agora, nessa eleição, deixa um vácuo gigantesco aí na vida política brasileira. Pois é, isso eu ia lhe perguntar agora, como senador da República, como é que o senhor analisa o quadro da sucessão presidencial? O senhor acha que o Brasil vai avançar, que não importa quem ganhe, o Brasil vai avançar, ou nós estamos fadados ainda a ter mais algumas dificuldades pela frente? Eu acho que o Brasil está precisando de mudança. O Brasil precisa mudar. A política econômica... Não necessariamente nomes. Não, a política econômica está errada, o endividamento do país é muito elevado, o Brasil não tem poupança para desenvolver os seus projetos fundamentais, essenciais, e por isso se endivida a cada dia. O Brasil precisa mudar. E para mudar, tem que mudar com ideias novas. Necessariamente, você não precisa mudar as pessoas, mas precisa mudar. Se você conseguir colocar ideias novas na cabeça das pessoas, é possível mudar com as mesmas pessoas. Mas, caso contrário, você tem que mudar mudando mesmo. Então o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa resolver os seus problemas de liquidez financeira, de liquidez cambial, de liquidez econômica, precisa mudar a sua política econômica, precisa encarar as dificuldades globais e as suas dificuldades internas. A situação brasileira, nesses próximos meses, nesses próximos anos, não é alvissareira, é uma situação dramática, o Brasil vem perdendo terreno no campo econômico, a atividade industrial está praticamente paralisada, nós estamos vivendo já crise de energia, crise de água, uma série de crises o Brasil está vivendo, e essa eleição pode ajudar na medida em que as pessoas que são candidatas se convencerem de que é necessário mudar o Brasil. O senhor concorda com os que criticam o Congresso e o consideram muito subserviente ao poder do Executivo? Eu acho que o Congresso deveria diminuir a sua dependência. O grande erro do Congresso é esse. O Congresso só não é dependente quando
da votação, às vezes, de matérias tópicas que interessam determinados setores do próprio Congresso. Mas, no geral, o Congresso é subserviente, está sujeito ao Executivo, e isso é ruim para o Congresso, porque transmite dele para a opinião pública uma imagem negativa, uma imagem ruim, uma imagem de um poder que não funciona, que não executa nada, que não funciona, que termina sendo um poder meramente burocrático. Senador, o senhor assumiu há pouco, depois de longo tempo. O que o senhor tem priorizado nesse seu mandato de alguns meses? Sérgio, inicialmente eu estou tomando pé. Da situação do Senado, do funcionamento do Senado. Estou me posicionando em relação às matérias que estão sendo votadas. Estou dando andamento às emendas parlamentares do senador Ivo Cassol. Tem dezenas de emendas parlamentares, dezenas de projetos encaminhados aos ministérios. Eu estou acompanhando a execução deles. Algumas dessas emendas e projetos estão vinculados a vários municípios do estado de Rondônia. E vou ter uma atuação parlamentar voltada para Rondônia, para o nosso estado, para a Amazônia e para as questões institucionais e políticas do Brasil, como eu sempre fiz. Eu sempre tive uma atuação Rondônia, Amazônia e Brasil. E quando eu estava na Comissão de Relações Exteriores, eu tinha também uma atuação voltada para o exterior, porque nós estamos sempre antenados com essas questões internacionais. De modo que vou apresentar projetos de lei, vou me posicionar em favor de matérias que eu considero fundamentais, que estão sendo discutidas e votadas no Congresso. E vou ter esse comportamento. Senador, um assunto que é ponto de honra para Rondônia é a questão da transposição. O que está acontecendo e qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é simples, Sérgio. Tudo que tinha que ser feito em matéria legal já foi feito. Agora é a execução. Eu já sugeri em entrevista que eu concedi aqui em Porto Velho, que a transposição só vai terminar no momento em que o Estado criar um grupo de trabalho voltado só para a transposição, como fez a presidente Dilma Rousseff, criando uma comissão interministerial. Um grupo de trabalho que possa mandar 2 a 3 mil processos por mês para Brasília. Porque mandar o processo de qualquer maneira para Brasília, o comitê interministerial, o grupo de trabalho interministerial, devolve os processos exigindo documentos. Então, a questão está de fácil solução. É grupo de trabalho com 20, 30 pessoas, 2 ou 3 procuradores do Estado trabalhando voltados exclusivamente para isso, para preparar os processos individuais de cada servidor. Se não for feito isso, esse prazo novo que a presidente deu para o governo brasileiro, para o governo de Rondônia, de prorrogar a vigência do grupo interministerial por mais um ano, vai se exaurir e não se termina a parte interna do Estado. O Estado está vagaroso. Na remessa da documentação dos processos corretamente preparados para Brasília. Chegando em Brasília, são homologados. Antes de encerrar, eu preciso lhe perguntar sobre o Beron. O Supremo mandou suspender agora, provisoriamente, pelo menos até a nova decisão, os pagamentos do Beron. Nós pagamos durante muitos anos. O senhor tem alguma posição sobre isso? Não, eu acho que a dívida do Beron é da União, não é do Beron. Porque parte considerável da dívida, se fez durante o período da intervenção. Da intervenção. Isso. Então eu acho que a dívida é do Beron. Agora, o fato é da União e não do Beron e não do Estado de Rondônia. Agora, essa situação é uma situação que se repete em todos os estados brasileiros. Todos os estados estão na mesma situação. Então ela precisa ser tratada com muita sensibilidade, porque senão agora mesmo o Supremo suspendeu o pagamento, mas acontece amanhã a liminar cair, o Estado tem que voltar a pagar. É verdade. Se o Estado gastou esse dinheiro de qualquer maneira, ele não vai poder pagar, mas o pagamento é descontado diretamente do fundo de participação. Então o Estado vai sentir isso internamente, a ausência de dinheiro, a ausência de recursos. Muito bem. Senador, 30 segundos para o senhor deixar uma mensagem para os rondonenses de cabo a rabo do estado de Rondônia. Queria mandar um abraço para todos os rondonienses, principalmente nesse momento de eleição, que todo mundo reflita, saiba refletir, saiba escolher dentre os candidatos aqueles que possam realmente realizar um processo de mudança no nosso Estado, porque a palavra-chave é mudança, não tem outro jeito. Porque você tem que compreender que a vida evolui, que os fatos evoluem, que a vida não é estática, ela é dinâmica. Então o momento de se ter uma boa representação é agora, é na hora de votar. Ficar reclamando depois não resolve, não vai resolver nada. Um abraço para todos, obrigado a você e a rede do meu amigo Everton Leone. Isso, o Everton certamente está nos acompanhando. Nós queremos agradecer ao senador a sua gentileza em nos atender, vir nos visitar. Essa casa e esse programa estão sempre com as portas escancaradas para
o Odacir Soares, que é nosso amigo há muitos anos, companheiro. Inclusive tem uma história que uma hora dessa nós vamos contar aqui, de repórter da revista Manchete. Tem 6 anos. Isso. Então, para você aí de casa, queremos que tenha um restante de semana, ó, muita alegria, grana no bolso, saúde, paz dentro de casa, porque da porta para fora a gente se vira. Você vai ficar agora com a melhor programação nacional da TV Record. E aqui em Rondônia você vai ficar com a melhor programação do estado. TV Candelária.